Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a mim e a você nesse novo ano e que Deus nos dê graça para compreender a sua vontade e vivermos em função dessa vontade. Mas muita gente tem dificuldade para, eu diria, definir exatamente o que a pessoa quer. Você já parou para pensar? Você pergunta para uma pessoa assim, escuta, o que te faz feliz? A pessoa, né? Aí você pergunta assim, escuta, o que você gostaria que acontecesse? Muita paz, muito amor, muita alegria. Mas são conceitos tão genéricos que não se fosse realmente para que aquilo se transformasse num pedido a Deus, ficaria muito genérico, muito etéreo, para que você realmente pudesse tangibilizar, não é? Para que você pudesse dizer, pera um pouquinho, o que realmente eu quero? Eu quero ler com você um texto no livro de Marcos, está aqui no capítulo 10, versos 46 a 52, e diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia estrada fora. Vamos ver alguns princípios nesse texto, né? Algumas instruções de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero destacar é que as nossas orações sempre são ouvidas. Sempre são ouvidas. Quando Bartimeu estava ali clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ainda que houvesse ali pessoas querendo, né, tirá-lo daquela situação, ou mandar que ele se calasse, ou coisa parecida, Jesus ouviu. Deus sempre ouve as nossas orações. Às vezes a nossa oração não é exatamente aquilo que a gente chamaria de uma oração de fé. Às vezes a nossa oração não é exatamente aquilo que vai agradar o coração de Deus no sentido daquilo que Deus estabeleceu como sendo fé, como sendo aquilo que vai realmente trazer para cada um de nós o resultado esperado. Não é verdade? Ou às vezes a gente pode até fazer uma oração absolutamente louca, doida, mas ele sempre ouve as nossas orações. Eu não estou dizendo que ele sempre atende. Deus atende o que ele quer atender porque ele é Deus e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas quando aquele homem clamou, Jesus ouviu. Esse é o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto que eu quero destacar é que na vida a gente tem obstáculos, a gente tem dificuldades. E às vezes até essas dificuldades elas aparecem através de pessoas. Né? Não são só dificuldades econômicas, dificuldades mundiais, dificuldades de vírus, de pandemia ou coisa parecida, mas dificuldades através de pessoas. Se você prestou atenção na leitura do texto, quando aquele homem começou a clamar a Jesus, e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Aí se diz, esse povo é meu inimigo, não é verdade? Esse povo aqui tem algum problema comigo, esse povo me odeia. Vamos pensar assim, né? Eles querem que eu me cale, eu estou pedindo ajuda, eles querem que eu me cale. Existem pessoas assim, existem pessoas que eu digo parece, não porque seja irreal ou porque nós estamos interpretando uma situação, é real. Eles olharam para aquele homem e disseram, cala-te. Fique quieto, você está atrapalhando aqui.
certo? Então, o que eu quero trazer para você e para mim é o seguinte: existem obstáculos, é verdade, existem obstáculos, mas nem sempre são nossos inimigos. Eu não posso dizer que aquelas pessoas que estavam mandando aquele homem se calar eram inimigos daquele homem. Talvez nem o conhecessem. Mas eles estavam atuando dentro do limite da sua compreensão. Ou seja, peraí, Jesus está passando por aqui, tem muita gente ali ao redor de Jesus e tem um homem gritando aqui. Ó, meu, para com isso, você está atrapalhando aqui. Mas era o nível de compreensão que eles tinham. Muita gente é assim, né? Muitas pessoas têm um nível de compreensão limitado em relação à situação total, mas eles acabam botando os pés pelas mãos, como a gente fala. Não é verdade? É um negócio complicado. Agora, essas mesmas pessoas que mandaram aquele homem se calar, quando Jesus diz chamai-o, diz o texto, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou seja, eles não eram inimigos daquele homem. Eles eram pessoas, né, que atuavam dentro do seu limite, mas ao mesmo tempo agora estão encorajando aquele mesmo homem. Muitas vezes o que a gente precisa é de uma amplitude de conhecimento. A gente precisa ouvir a história toda. Então cuidado para você não ser um pretenso inimigo de alguém, ou um bloqueio, ou um obstáculo. Agora, existem obstáculos que não são relativos a pessoas, mas que também não são nossos inimigos. O que a gente precisa aprender é ou vencer o obstáculo, ou dar a volta, ou de alguma maneira conquistar aquilo, né? A gente precisa fazer isso. Então a gente precisa compreender que o seguinte, você está ali num momento difícil, isso não quer dizer que o mundo conspira contra você. Está muito na moda essa conversa, o universo conspira contra mim, né? É uma baboseira toda que o pessoal fala, isso vem aí de outros ensinamentos, que não tem nada a ver de cristianismo, né? Mas não tem nada de o universo conspira contra mim, o mundo está contra mim, todo mundo está contra mim, não tem isso. O que eu e você precisamos aprender é vencer. Vencer cada um desses obstáculos, ok? Um outro aspecto importante é que a gente precisa aprender o que significa perseverança. Não é fácil ser perseverante, vamos falar a verdade, não é fácil ser perseverante, né? A gente é empurrado para um lado, empurrado para o outro, chega uma hora que você fala assim, eu não aguento mais, chega, vamos parar com essa brincadeira. E na verdade, perseverança é uma necessidade para nossas conquistas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, relacionais, casamento, né, educação de filhos, trabalho, profissão, mudança de cargo, mudança de carreira, mudança sei lá, de pensamento, de mindset, coisas assim. Ou seja, a gente precisa de alguma maneira de perseverança. Aquele homem, quando ele gritou, e o pessoal falou assim, fica quieto, cala-te, 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 diz o texto, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele foi perseverante naquilo que ele queria. Lembra, o tema da nossa meditação hoje é o que é que você quer? Realmente o que é que você quer? Ele foi perseverante na sua busca. Meu amigo, você tem que ser perseverante, eu tenho que ser perseverante na nossa busca diária. Teu casamento não está aquelas coisas? Persevere, melhore, mude, olhe de outra maneira, veja o mundo de outro jeito, veja a sua esposa de outra maneira, né? Os seus filhos não estão andando daquela maneira que você gostaria? Aproxime-se, converse, seja mais proativo no relacionamento, não é? Seja mais próximo, dialogue. Não dá para dialogar? Ore mais, fique perto, sorria mais, né? Os pais não são carrascos dos filhos, os pais são pais. Pais. Nós não somos amiguinhos dos nossos filhos, nós somos pais, mães, né? São pessoas de autoridade. E é claro que a gente ama muito mais do que qualquer amigo, qualquer pessoa na face da terra. Então persevere na busca de uma solução, persevere. Então tudo que você quiser, você tem que perseverar. Um outro princípio interessante é o seguinte, quando
Jesus mandou chamar aquele homem, diz o texto assim, e perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Olha a pergunta, que queres que eu te faça? Aquele homem era cego e mendigo. Cego e mendigo, ok? Era um homem que não podia trabalhar, eventualmente, muito mais naquela época, né? Hoje em dia até você tem pessoas aí com deficiências trabalhando aqui, trabalhando ali, mas naquela época não tinha condições. Ia para a mendicância. E aí Jesus Pai diz, o que você quer? Né? Veja, não é pedido de gênio da lâmpada, tá certo? O texto não diz que se ele respondesse uma outra coisa, Jesus não iria continuar conversando com ele. Não existe isso. Mas há uma pergunta aqui. E a pergunta exigia uma resposta clara. E a resposta foi, mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver. Quando Deus falou em sonho com Salomão, Salomão estava assumindo o reinado, né, depois do seu pai Davi, no sonho, o que Salomão pediu foi sabedoria. E Deus disse assim, olha, porque você não me pediu riqueza, não me pediu conquista sobre os seus inimigos, etc, etc, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso. Ou seja, quando você define, tangibiliza o que você quer de uma forma muito clara. Por exemplo, o que você... Se eu te perguntar o seguinte, o que você quer que aconteça com você em 2021? O que você diria? Em 2022, o que você diria? 2023? Né? A gente não sabe se vai estar vivo até lá, mas a gente pode pensar. O que é que você quer? O que você quer que aconteça com o seu trabalho? O que você quer que aconteça com as suas finanças? O que você quer que aconteça com o seu relacionamento conjugal? O seu relacionamento com seus filhos? O seu relacionamento com as pessoas, com os parentes? O que você quer que aconteça? O que é que você quer? E eu não estou falando de respostas fantasiosas. Né? O que você quer? Eu quero um iate. Não tem dinheiro nem para tomar ônibus, vai querer um iate para quê? Não dá nem para navegar, né? Estou brincando, mas a questão é, seja realista, mas vá direto ao ponto. Não fica assim, eu quero uma bênção. O que você quer? O que eu quero uma bênção? O que é uma bênção? Não, uma bênção é a bênção de Deus. Amém, eu também quero a bênção de Deus. Em que área? No que especificamente? Sobre o que você está pensando? O que é que de verdade você quer? Aquele homem disse, mestre, que eu torne a ver. Ele queria enxergar. E aí houve o milagre. Então, o que a gente aprende disso é o seguinte, conecte o seu pedido à sua real necessidade. E aí é que está o ponto. Nem todo mundo sabe qual é a sua real necessidade. Se eu perguntar para você, qual que é a sua necessidade? Eu preciso de dinheiro. Por quê? O quê? Qual é a real necessidade? O que é que está por detrás dessa necessidade de você precisar de dinheiro? O quê? Qual é a sua real necessidade? A necessidade real daquele homem era ver, não era sair da mendicância. Ele podia sair da mendicância e continuar cego, iria voltar para a mendicância. Ele precisava ver, porque se ele enxergasse, ele teria a possibilidade de uma nova história. Poderia ser um profissional de alguma área, ele poderia, ajudar alguém a costurar alguma coisa, a consertar uma escada ou a construir uma casa, poderia fazer qualquer coisa. E aí iria uma nova jornada acontecer na vida desse homem. Então, o que você pensa de si, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, né? O que você pensa? Então, quando eu falo o que você pensa, eu estou buscando uma coisa que eu tenho falado muito sobre crenças. São crenças centrais. O que você acredita? Eu não estou falando de crenças a respeito de Deus, ok? Não estou falando de fé. Eu estou falando de crença sobre a vida, crença sobre a família, crença sobre o casamento, né? Então, quando um pai endurece, não conversa com o filho, bate na mesa, dá chute, pontapé, castigo, não sei o quê, sem muitas vezes uma razão aparente, ou existe uma razão, mas a razão não está externa e interna, ou seja, a pessoa acredita que ela tem que agir daquela maneira, é a crença de que ele acha de que ser pai é fazer isso.
porque o meu pai fazia isso, porque meu avô fazia isso. Que crenças você tem? O que que você acredita a respeito de você? É aí que a gente vai começar a compreender que existem crenças que nos impedem de crescer, que nos impedem de desenvolver a nossa própria vida. Você se lembra de Tchaikovsky? Tchaikovsky, né? Aquele grande musicista, grande compositor, né? E etc. Ele nasceu em 1840, morreu em 1893, e ele era muito interessante, uma parte da sua vida ele segurava o queixo com a mão esquerda e regia com a mão direita porque ele tinha medo de que a sua cabeça caísse. Ele criou essa crença, certo? Ele acreditava nisso. Então ele regia segurando o queixo. E assim por diante na história nós temos vários e vários exemplos de pessoas que tinham certas crenças, eles acreditavam em certas coisas. Muitas vezes essas crenças são absolutamente irracionais, como é o caso do caso de Tchaikovsky, completamente irracionais. Então o que são crenças? Crenças centrais, globais, são generalizações sobre coisas, sobre pessoas, sobre a vida de um modo geral. Generalização sobre coisas, sobre pessoas, sobre a vida de um modo geral. Eu acredito nisso. Se é lógico ou não, não importa aqui. A crença, ela é absolutamente dominadora. Ela vai dominar a sua vida. Você vai passar a viver em função disso. Então, se você acredita, eu não consigo ler nenhum livro. Perceba a quantidade de consequências que você vai ter simplesmente porque você fez essa declaração. Ah, você está falando de força de pensamento positivo? Eu não estou falando de força de pensamento positivo, eu estou falando de lutar contra obstáculos interiores, obstáculos internos, são crenças interiores, né? Então, por exemplo, você tem medo de tratar de certos assuntos com a sua esposa, por exemplo, tá? Você não gosta de conversar sobre essas coisas. E aí eu te pergunto, mas por quê? Você diz, eu não sei, eu tenho um certo receio, tenho medo, né? E muitas vezes não é nem real, não vai acontecer nada, mas a pessoa acredita nisso. E aí ela tem pensamentos automáticos, tipo, não vai dar certo, isso é difícil, não tem jeito, eu vou me calar. Né? E quais são as reações? As reações são, por exemplo, reações emocionais, tristeza, comportamentais, silêncio, e fisiológicas. O cara tem dor de cabeça, o cara tem dor no corpo, não é? Fica tenso demais. Então veja quanta coisa desencadeou uma crença central global. Tá? Eu não consigo conversar com os meus filhos. Essa é uma crença geral, por exemplo. Qual é a crença intermediária? Eu tenho medo de que se eu falar alguma coisa, meu filho queira sair de casa, por exemplo. Tá? E aí, o que eu acabo tendo de pensamentos automáticos? Não vai dar certo, é melhor eu não fazer nada. E quais são as consequências disso? Eu acabo não conversando, não acertando nada, e o filho que está esperando muitas vezes uma conversa se frustra, né, e se fecha muito mais, simplesmente porque eu acredito que se eu conversar certos assuntos, meu filho vai sair de casa. Entendeu como é que é? São crenças centrais que limitam a vida da gente, elas bloqueiam a nossa maneira de ser, de viver, de falar, de nos relacionar e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer qualquer sentimento, atitude, pensamento, crença que não tenha base na realidade. Eu tenho medo que meu filho vá embora de casa. Não, mas para com isso, ele falou que vai embora de casa. Um dia ele deu a entender. É irreal. Veja que essas são expectativas que a gente chama. Expectativa é aquilo que você espera. Né? Então, são irreais. Identifique o que é irreal. Não adianta eu trabalhar nessa área porque isso não dá dinheiro. Já ouviu falar sobre isso? Você ouviu falar? Você já disse isso. Esse negócio não dá dinheiro. A Bíblia diz assim, Provérbios 11:11. Presta atenção, Provérbios 11:11. A Bíblia diz que pela boca do justo a cidade é edificada, mas pela boca do ímpio ela é destruída. Que coisa incrível, né? É o que você diz, mas você diz baseado em alguma crença interior, né? Isso daqui não vai para frente. Esse tipo de negócio não vai para frente. A minha empresa não vai sair disso.
É incrível como as pessoas fazem declarações sem perceber que são declarações de destruição. Ah, meu casamento acabou. Por que ele acabou? Não, eu acho que ele já acabou. Mas por que você acha que acabou? Ah, não tem diálogo, não tem... E o que você está fazendo para melhorar? Ah, não tem mais jeito. Mas o que é que você está fazendo para melhorar? Nada. Bom, então você não está fazendo absolutamente nada para melhorar um relacionamento que não vai bem e você acha que por causa disso já acabou. Então você desistiu de viver. Não, não desisti. Então o que está acontecendo? Percebeu? São expectativas irreais que a gente tem. São crenças irreais. Outra coisa, se você quer resolver alguma coisa, compartilhe as suas expectativas com outra pessoa. Então, por exemplo, casamento. Compartilhe o que você espera da vida com a sua esposa. Fale sobre isso. Às vezes a esposa, né, característica muito própria da mulher, ela diz assim, ah, não, eu não estou pensando nisso, o que você fizer tá bom para mim e tal, vamos junto, eu estou te apoiando. E o cara acha que ela não quer discutir, mas na verdade não é que ela não quer discutir, é que ela não está com a mesma preocupação que você. Mas compartilhe então seus sonhos de uma forma um pouco mais definidas, mais absolutamente claras. O que é que você quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar, eu quero ter novos olhos. Um outro aspecto, pense positivamente em relação ao seu cônjuge e ao seu casamento. Por exemplo, pense positivamente em relação ao seu filho, seus filhos, suas filhas. Pense positivamente em relação à sua empresa, em relação ao seu trabalho, em relação à sua profissão, em relação ao cargo que você desempenha na igreja ou ao que... Pense positivamente. Sabe o que é pensar positivamente? Interessante que uma vez eu estava lendo um livro do então chamado Paul Young-Cho, né? O pastor Paul Young-Cho, depois ele mudou o nome dele para David. Mas o Paul Young-Cho, ele disse uma coisa interessante num dos livros dele. Ele disse assim, que quando ele era um pastor muito simples, numa região muito pobre lá de Seul, na Coreia, ele pregava ali para 10, 20 pessoas, mas ele via, dentro dele existia uma fé e uma visão de que ele estava pregando para milhares de pessoas. É pensar sim positivamente, não porque existe lei da atração, que você fala vai voltar, não é nada disso. É simplesmente que quando você começa a dar ordens para você mesmo, de que aquilo que você tem não é suficiente, você vai atrás, você vai trabalhar, você vai fazer. Ele não ficou parado até a igreja dele ser construída. Ele lutou, trabalhou, evangelizou, foi atrás, falou com as pessoas, fez amizades e etc. Até que criou-se, então, um ministério maravilhoso, internacional, conhecido pelos seus livros e conhecido por tantas obras maravilhosas que eles realizaram, né? Então pense positivamente em relação àquilo que você realmente quer, aquilo que você enxerga como sendo um desejo que você tem diante de Deus, né? Outra coisa, pergunte-se frequentemente sobre seus pensamentos e sentimentos, né? O conhecimento leva a uma forte amizade, ingrediente imprescindível para um casamento estável e saudável. Eu criei, quer dizer, estudei esse material pensando no casal, mas ele vale para qualquer coisa. O conhecimento leva a um entendimento maior a respeito da vida. Por exemplo, as pessoas olham para si mesmas e elas se veem numa zona de conforto. O que é uma zona de conforto? Zona de conforto é onde eu me sinto confortável. E eu tenho medo de sair da zona de conforto, né? A gente chama isso de zona do medo. Então tem uma região de medo ao redor dessa zona de conforto. Sabe o que é que faz com que eu saia da minha zona de conforto para uma zona de crescimento? É o conhecimento. Eu preciso conhecer mais a respeito daquilo. Eu preciso conhecer mais a respeito. Leia livros sobre casamento, leia livros sobre economia, leia livros sobre administração, leia livros sobre educação de filhos, leia livros sobre como viver. Quer dizer, edifique-se, busque maior conhecimento, né, em relação àquilo que eu estou falando. O que é que você realmente quer? Se você não sabe o que quer, você não sabe nem onde buscar o conhecimento. Se você não sabe o que quer, para onde você vai? Né? Por exemplo, a gente precisa definir uma missão da vida.
Para onde eu estou indo? Qual é a minha missão? Eu tenho uma visão, a visão é aquilo que eu quero no futuro, e eu tenho uma missão que me leva para essa visão. A minha visão é deixar um legado de ética cristã para os meus filhos e para as pessoas ao meu redor. Esse é meu legado. Eu quero, para isso que eu existo, ok? E qual é a minha missão? O que é que me faz fazer com que, o que é que me faz chegar lá? O que é que me faz chegar nessa visão? É a minha missão, e a minha missão é contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas através de princípios da palavra de Deus. Então, se eu contribuir com a melhoria de qualidade de vida das pessoas baseado em princípios de Deus, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas terão uma nova história, essa nova história vai gerar novas histórias, etc. E eu estou deixando o meu legado de ética para as pessoas e principalmente para os meus filhos. Então, é tudo uma questão de o que você quer. Defina a sua missão. O que você espera da vida? O que você espera da família? O que você espera do seu casamento? O que você espera da história? O que você espera do dia a dia? O que você quer? A gente pode voltar a falar sobre isso em outro momento. Mas agora eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que estiver ouvindo essa mensagem seja tocada pela palavra de Deus, para que a sua história seja diferente e para que essas pessoas definam exatamente o que querem diante do Senhor, porque sempre as nossas orações serão ouvidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.